Eu poderia estar aqui, gente, euzinha, falando sobre autismo de uma forma bem formal e técnica. Por quê? Sou psicóloga, tenho especialização em autismo, estou há 38 anos mexendo com essa área. Poderia estar aqui desse jeito, mas eu optei a estar aqui como uma pessoa que tem muita prática em autismo. Tenho um filho de 38 anos que é autista. Na época que ele nasceu, não tinha nem essas comportamentais todas da vida. Então eu fiz uma opção, porque eu acho que já tem gente demais falando da coisa técnica, da coisa de literatura. Tem muita gente tratando disso e tem muita gente charlatã tratando disso. E tem muita gente boa também, que eu acho que é menos. Tem mais charlatão do que gente boa. Então a minha opção foi essa. Eu gosto de autismo, gente. Mergulhei minha vida no autismo. Então eu vou contar para vocês hoje uma história que é real, que aconteceu comigo, porque eu gosto de falar de coisas diferentes. Então, aconteceu comigo, eu formei em psicologia, fui trabalhar com esporte, nem tinha cadeira de esporte também na psicologia ainda, mas era o que eu gostava. Aí meu filho nasceu, teve diagnóstico de autismo aos 3 anos, eu estava trabalhando no Galo quando ele nasceu, o Galo é o Clube Atlético Mineiro, eu era psicóloga do Galo, e foi difícil o diagnóstico, as pessoas não conheciam o autismo, era uma síndrome rara, era descrita na literatura dessa forma. E eu comecei, junto com a psicóloga da escolinha que ele estudava, nós começamos a bolar planos de como ajudar ele, estimular, porque ele era muito autista, ele é muito autista, ele é um autista de nível 3 de suporte, severo, e tem uma síndrome epilética de difícil controle, que não trata com remédio, é difícil. Então, ele é uma pessoa muito autista. Então, eu e essa psicóloga bolando um esquema de trabalhar com ele. E foi me chegando algumas coisas sobre autismo, porque também não tinha muita literatura. A autista mais velha do Brasil com diagnóstico, ela é pouco mais velha que o Pedro. Eu a conheci pessoalmente, até uma carioca. E foi me chegando algumas literaturas. Então, eu tinha um amigo que era psicólogo. Ele não é brasileiro, eu acho que ele é guatemalteco, mas como ele morava aqui no Brasil séculos, ele falava português bem, trabalhava com autismo, ele me deu um texto que eu achei muito interessante, muito bonitinho. Mas eu não pus na forma não, sabe, gente? Era um texto que falava. Era um texto de parapsicologia, que é uma pseudociência, até hoje considerada uma pseudociência, porque não tem provas concretas das coisas que eles falam. Esse texto é de 1970, mais ou menos, nessa década. Meu filho é de 86. Então, eu recebi esse texto, ele já não era um texto muito novo. E ele falava sobre crianças índigo, que seriam pessoas muito gênios, os nossos gênios que tem por aí. Mas seriam gênios de uma outra forma. Gênios assemelhados aos autistas de nível 1 de suporte, autistas leves, que tem muitos que são gênios, acontece. E eles falavam também das crianças cristais, que seriam autistas, aí eu que faço essa verossimilhança aí, né? Seriam crianças autistas de nível 2 e 3, e falaram essas coisas todas. Eu que, como entendo hoje, vou acrescentando. Seriam cristais. Essas cristais seriam autistas mais bonzinhos na deles, caladinhos, muito simpáticos, rir de tudo. Não seriam gênios, não estariam nas universidades, mas seriam também autistas. O texto falava isso muito claramente, que eles eram autistas. E que eles vinham a esse mundo, estavam começando a chegar naquela década de 70, nascendo para nos transformar. Seria uma evolução da nossa espécie humana. Porque, gente, eu sempre falo isso. E eu não sou cientista nem nada. Não tenho uma prova concreta através de prova científica, né? Mas eu vejo, o ser humano, ele evoluiu muito cientificamente nas tecnologias. Mas, em termos espirituais, eu não estou falando com nenhuma religião, em termos espirituais, de ser uma pessoa que percebe que o ser humano veio aqui para ser
bom, alegre, construir, conviver, curtir, aprender. Isso, na minha concepção, é para isso que a gente veio. Mas a gente não está fazendo isso aqui, né? Nós estamos comendo a terra, verdadeiramente. Estamos brigando uns com os outros aí, todo dia tem notícia disso. Então a gente não veio fazer isso aqui. Eu estou percebendo, a gente não está conseguindo. Então eles teriam vindo para isso, para nos modificar, para a gente evoluir nessa área. Porque, gente, eu evoluo só tecnologicamente. Que coisa triste, eu fico triste pensar nisso. É bacana ter tecnologia, mas eu não quero só isso. Eu quero mais. Mas eu também sou normal. Eu também não sou tão evoluída assim. Eu vivo nesse mundo, eu sou uma carne moída do mundo, com todo o consumo, né? Então, eu tive dificuldades, eu acho que a gente tem, né, com os autistas. Eu tive dificuldade com o meu filho autista, por ele ser muito diferente de mim. Muito. N vezes. Para melhor ou para pior, não me cabe julgar. Ele é muito diferente. Ele não se comunica verbalmente. Quando ele era pequeno, ele não ficava quieto um segundo. Ele fazia uma bagunça geral, ele tirava as coisas da geladeira, ele enfiava o pé em toda a água que ele visse, vaso sanitário. Ele subia no telhado, literalmente. Ele vivia fazendo xixi pelo chão, não aceitou fralda mais. Era uma loucura. Meu filho era totalmente desequilibrado. E eu tinha que trabalhar, eu era psicólogo, o pai dele não nos ajudou, nunca. Eu tive que, além de cuidar dele, trabalhar para sustentar a gente. Então aquilo para mim era muito difícil. Para mim eu tinha um capeta dentro de casa, né? Muito embora eu evitasse de tratá-lo assim, porque logo quando a gente teve o diagnóstico, ele estava numa escolinha, tinha uma diretora lá da escolinha que era psicóloga, a gente começou a trabalhar com ele, a gente começou a perceber que, por exemplo, tratar mal como se fosse um capeta. Tem gente que bate em menino porque ele é um capeta. Eu nunca gostei nem de bater em menino comum, mas é assim, tem gente que bate. A gente evitava, eu evitava, mas a minha cabeça fervia. Porque assim, não era bacana para mim estar convivendo com aquela pessoa. Era muito, 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 muito difícil. Era aquele negócio de mãe-herói. A mãe-heroína, eu me fazia de mãe-heroína para dar conta daquilo. Mas o tempo foi passando, a gente também amadurece, a gente não só envelhece, a gente amadurece. E ele também amadureceu com os trabalhos que a gente fez, que não foram comportamentais, mas foram um trabalho mais de aproximação para entrar no mundo dele, para ver como que ele era, não para mudá-lo. A gente trabalhou muito assim, parecido com psicanálise, depois ele fez terapia com psicanalista, o Pedro nunca participou de terapia comportamental. E a minha, dessa psicóloga no começo, não tinha nome, porque ninguém trabalhava com isso. E a gente começou a trabalhar com palavras, falando com ele. Quando eu podia, eu ficava horas sentada com ele rodando umas rodinhas, que ele gostava de ficar rodando no chão, fazia pirueta com as rodinhas, e eu ficava lá tentando, para ficar perto dele. E eu ia falando alguma coisa. Então, com isso, a gente foi entrando. E a partir do momento que ele foi amadurecendo também, quando o Pedro ficou adolescente, com uns 14 anos, ele começou a prestar mais atenção no que a gente falava. Ele estava fazendo psicanálise na época, estava com uma terapeuta, né? E foi ficando mais fácil eu entender que a diferença dele era para me contar coisas que eu não conhecia. Ele veio para mim trazer essa notícia. Que muitas vezes eu falo, qual é a notícia do autista, né? Eu gosto de fazer essa pergunta, né? Ele veio me trazer essa notícia. Olha, tem coisas além daquilo que você conhece, que existem, que podem ser bacanas. E aí, a partir desse momento, eu comecei a prestar mais atenção nele. Quando eu aposentei, agora na Covid, a gente ficou mais junto, né? E eu comecei a perceber assim muito claramente, né? O Pedro é um ser de luz. Ele é uma pessoa, eu não sei se ele é só alegre, ele é feliz. Ele faz o que ele quer, ele é um autista severo, devia ter suporte. Então, mesmo que eu tivesse feito com ele 1000 treinamentos de comportamental, ele não estaria falando, provavelmente. Na época nem tinha um treinamento, ele teria começado também já mais velho, né? Ele não estaria falando, trabalhando. Não estaria fazendo essas coisas que ele não está. Mas ele é uma pessoa que vive bem com ele.
E ele transmite isso, não sou só eu que falo. A gente tem um monte de pessoas que começou a trabalhar com autismo, que eu vou contar sobre eles depois, por causa que foram cativados pelo Pedro. Né? E eu conheço outros autistas que são assim, mas eu conheço poucos. Em geral, os autistas são muito agredidos, a paciência de quem lida com eles é pequena. O Pedro, ele é o que ele é. Então, ele é muito mais feliz, né? Se eu gosto de lamber chão e alguém falar comigo que eu não posso, porque vai dar um monte de coisa, eu fico infeliz, eu quero lamber chão, né? Coisas muito diferentes. Ele faz o que ele quer. Ele hoje é um adulto. Ele tem uma epilepsia grave agora com o canabidiol, melhorou muito, então eu estou podendo deixar até mais na dele, passar a noite sozinho quando ele acorda. Então, e eu vejo a luz no olho dele. E não sou só eu, porque muita gente comenta isso. Quando vê, né? Uma vez a gente foi num consultório de uma médica que trabalhava com medicina chinesa. Era o consultório do marido dela. Ele era psiquiatra, mas ele também gostava dessa área mais alternativa. Levou ela lá para conhecer o Pedro. A hora que ela entrou, a gente já estava. Ela olhou, gente, o olho dela regalou. Ela falou assim, ele é muito maior do que essa sala. Ele não tá com os pés no chão. E ele emana uma luz. Ele é um espírito enorme. Aí eu ainda brinquei com ela, se você tá vendo, você consegue conversar com ele, manda ele baixar, pôr o pé no chão, porque ele mora comigo. E eu não vejo isso aí, eu não consigo me comunicar com ele. Então, assim, eu acredito nisso 100%. Não é da minha prática, né? Eu sou uma ocidental, brasileira, psicóloga, eu fiz uma faculdade bem técnica, né? Eu queria trabalhar com esporte, com uma coisa muito técnica também. Mas assim, eu fui juntando essas coisas, né? Esse texto aí das crianças cristal. E eu fui juntando atualmente, que eu tenho visto, que aí já são coisas científicas, que autista tem um neurônio morfologicamente diferente. A genética do autista é muito diferente, é comum entre eles. Já existe uma pesquisa que comprovou que, pelo cordão umbilical, que os autistas têm uma deficiência de ácidos graxos, eles têm problemas intestinais, problemas sensoriais, têm dificuldade cognitiva por causa desses neurônios que são diferentes. Então eu comecei a fazer um paralelismo entre os autistas descritos pelos parapsicólogos, que são os índigo e os cristais, e com os autistas de hoje. Eu comecei a enxergar algumas coisas que eu vejo semelhantes. Essa diferença toda na genética, essa diferença neuronal, essa diferença de sensorialismo, diferença cognitiva, coisas que, por isso que a gente não consegue às vezes se comunicar muito bem com eles, porque são muito diferentes. Então, esses textos falavam sobre isso. Eu estou dizendo que meu filho é autista, é índigo ou cristal? Não sei. Hoje eu não sou capaz de falar que também não é. Porque na época eu achei o texto bonitinho. Achei até chique, né? Mas hoje eu não sou capaz de falar. Mas vejam bem, né? Pensem sobre isso. Pensem sobre as terapias comportamentais que estão muito em voga. Gente, tá tendo terapia comportamental para pôr rédea em criança autista. Lá na Inglaterra tinha uma época que eles andavam mesmo com o cabrestinho dessas coleiras de cachorro na rua. Então, gente, pensa nisso. Eu não tô falando que é ruim, né? Meu filho não fez comportamental também porque nem tinha gente que trabalhasse com isso. Mas eu quero fazer esse paralelismo porque, assim, eu sei que é muito difícil para mim, acho que para vocês também, lidar com todas essas diferenças, enxergar que eles podem, apesar de toda a diferença, executar coisas, viver de uma forma como eles vieram para viver. E que, assim, no meu caso verdadeiro, eu consegui evoluir de consciência e espiritualmente, porque eu aprendi coisas novas que eu não tinha aprendido. E eu provavelmente não ia aprender se eu trabalhasse com psicologia do esporte, que é a minha paixão até hoje. Adoro psicologia do esporte, adoro esporte. Mas o meu filho,
que é um autista que não foi criado com o comportamental, não foi criado com agressão, aí já era uma coisa minha mesmo. Então, eu consegui enxergar coisas com muito esforço, porque eu sou uma mula. Gente, eu posso falar, eu sou uma mula, eu sou muito ocidental, eu estudei medicina chinesa, nunca trabalhei com ela, trabalhei até de assessora lá de um médico que punha agulhinha, eu só tirava as agulhinhas, né? Mas eu tinha dificuldade de entender aquele texto, porque a medicina chinesa é muito diferente da nossa, ela trabalha com energia o tempo todo, que é um pouco espiritual, eu achei. Meu professor, inclusive, era espírita, né? Ele fazia esse chamamento. Então, essas coisas todas são coisas diferentes. Também estou falando um pouco de autismo aí nessa parte, né? Diferente do que a gente tem visto no mercado. E eu estou falando aqui porque eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você concorde comigo? Eu quero que você comece a ser parapsicólogo? Não. Mas eu quero que, até para você me ver melhor, né? Mesmo que continue fazendo terapia comportamental no seu filho, essas coisas todas, tudo bem, é o que tá aqui para nós. Mas passar a enxergar, porque você também vai viver melhor. Ele vai viver melhor. A gente não veio aqui para ser triste, para ser infeliz, para morrer de doença. A gente veio aqui para evoluir. E isso é alegre. Eu faço essa ligação, né? Eu gosto muito de falar. Evolução é alegre. Felicidade é difícil, né? Muito grande a palavra felicidade, mas tem horas que até eu acho que meu filho é feliz, porque ele não tem problemas com o ser como a gente tem, né? Que ele atrapalha a vida da gente. Então, é isso aí, gente. Vou continuar falando dessas coisas, tá? Vou continuar falando para as mães também. Hoje eu não falei só para as mães, mas é claro que as mães é que estão mais nesse lugar aí, né? De estar sofrendo com um filho diferente. Então, no fundo é para as mães mesmo. Vou te pedir um favor, né? Se você gostar, curte, faça comentário. Se gostar muito, se inscreva no meu canal, que isso me ajuda. Se você curtir, fazer comentário, esses dias até fizeram um comentário que uma pessoa fez um comentário que não gostou, e o meu assistente leu e achou ruim. Não, pode falar comentário que não gostou, pode falar mal de mim. Isso acrescenta para mim, que eu vejo como que vocês estão lidando, como que eu posso também ajudar a discutir, né? Beijo, beijo.